biografia de Bill Wallace, fiel até a morte. Capítulo 1. Uma missão inesquecível. A chamada. Bill Wallace era um moço magro de cabelos louros em desalinho, filho de médico e conhecido por sua fenomenal capacidade em mecânica. Estava agora com 17 anos de idade. Numa certa ocasião, trabalhava na garagem de sua casa. Não havia movimento algum. O ar estava parado e a quietude parecia estar suspensa à contagem das horas. O sol brilhante penetrava na garagem onde Bill Wallace estava sentado e iluminava parcialmente um Ford meio desfeito e uma banca suja de óleo, sobre a qual se achava uma ferramenta e um pequeno Novo Testamento. De súbito, algo diferente perturbou-lhe o espírito. Pouco a pouco, foi parando o trabalho até ficar completamente imóvel. Pondo de lado a chave, apanhou o Novo Testamento à procura da resposta a uma pergunta que dominava a sua consciência. Que faria ele de sua vida? Em outras palavras, o que Deus queria que ele fizesse de sua vida? Ninguém que o observasse naquele momento teria reconhecido a força que operava em seu íntimo naquela tarde quente e silenciosa, e que iria mudar para sempre o curso de sua vida. Uma mudança completa se operava no seu coração. Será que o Espírito Santo de Deus marca os homens e o designa para tarefas especiais em circunstâncias tão simples? Sim. Naquela ocasião, ele assim operou e o milagre se deu na garagem. O futuro mecânico, sem nenhuma dúvida, percebeu que Deus o chamava para ser um médico missionário em sua santa seara. O gesto imediato de submissão foi rabiscado no Novo Testamento, manchado de graxa das mãos, o seu propósito e, em seguida, entregá-lo à irmã. Este ato, porém, de modo algum, revelava a profundeza de sua experiência de chamado. Era costume de Bill nunca deixar transparecer a verdadeira emoção que estava sentindo. Isto aconteceu no dia 5 de julho de 1925. Um jovem aceitou o caminho que Deus indicava. A significação daquele chamado tornou-se mais importante quando se fundiu com outro acontecimento ocorrido 9 anos mais tarde, a meio mundo de distância. Ó Deus, dá-nos um cirurgião. Os anos se passaram. É outono de 1934. A antiga cidade de Wuhan, na China, está situada a mais de 400 quilômetros acima do Rio Oeste. Ali, o clamor de um povo sofredor foi atendido pelo Hospital Memorial Stout, abrigado num edifício de pedra de 5 andares, monumento à compaixão de Cristo nos corações dos homens dedicados. Num pequeno escritório com vistas para a cidade, cujo porto de ingresso livre dominava a confluência dos rios Fu e Oeste, o administrador Dr. Roberto Bendoy, calvo e metódico em suas maneiras, empregava seus melhores esforços para atender o clamor de um povo aflito. O escritório parecia reter o calor. Montões de correspondências, prateleiras transbordantes de livros, fichários sem conta e uma enorme e antiga escrivaninha enchiam-no a ponto de sufocação. Sobre a escrivaninha repousava uma velha máquina de escrever cansada pelos serviços prestados. Enxugando o suor com um lenço ensopado, o médico, que consagrara os melhores anos de sua vida a manter aquele posto de misericórdia erguido pelos batistas do sul dos Estados Unidos, suspendeu um momento seu trabalho na velha máquina
e ele costumava referir-se a si mesmo como o mais veloz datilógrafo do sistema de 2 dedos na China, e olhava através da pequena janela. Que via ele? Cisnes preguiçosos que nadavam nas águas mornas do rio Oeste, indiferentes à atividade lá embaixo. Dr. Bendwe observava que o tráfego do rio estava congestionado, provavelmente devido aos movimentos de tropas do generalíssimo Chiang Kai-shek para o oeste, a fim de liquidar os núcleos comunistas que resistiam aos seus esforços de unir as províncias chinesas sob a liderança do Partido Nacionalista. Pela porta aberta ouviam-se os sons familiares da atividade hospitalar e sentiam-se os odores característicos do ambiente. O administrador aspirou o ar distintivo de seu mundo. Antissépticos, drogas, éter, o detergente empregado na lavagem dos imaculados uniformes brancos dos auxiliares e enfermeiras, tudo isso entrelaçado com onipresentes odores da China. Esfregou os olhos, que eram há muito tempo seu espinho na carne, e começou a datilografar mais uma vez. Sua carta dizia: a história do Hospital Memorial Salt é extensa e nobre. Os batistas norte-americanos têm razão de se regozijar do que se tem conseguido em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos em perigo de perder a nossa posição conquistada com tão grande sacrifício e de negligenciar flagrantemente as responsabilidades que são nossas nesse deserto de sofrimento e paganismo. Sem cirurgião, o hospital está servindo numa capacidade limitadíssima e sua potência como instituição educativa e farol iluminador por toda a China não se realiza. Precisamos de outro médico missionário, cirurgião, que possa fazer intervenções cirúrgicas, as quais não me é possível fazer desde que meus olhos enfraqueceram há anos. Repito, temos que ter um cirurgião e logo. Apelo para vós, por amor a todos os sofrimentos que conheceis aqui, mandai-nos um cirurgião. Bill Wallace escreve à junta. Enquanto isso, lá na América do Norte, na cidade de Knoxville, estado do Tennessee, está Bill Wallace, que havia se tornado um hábil cirurgião, graças à sua obediência à vontade de Deus. A carta que estava escrevendo foi interrompida pelo menos uma dúzia de vezes. Finalmente, conseguiu terminá-la e endereçou um envelope à Junta de Missões Estrangeiras em Richmond, estado de Virgínia. Dobrou o papel, prestes a pô-lo no envelope, quando resolveu reler o que havia escrito. Eu me chamo Guilherme L. Wallace e sou cirurgião residente do Hospital Geral Knoxville, de Knoxville, Tennessee. Desde meu último ano ginasial, sinto que Deus deseja que eu sirva num campo missionário como médico. Preparei-me com este objetivo. Fiz o curso propedêutico na Universidade do Tennessee em Memphis, no mesmo estado. Já servi como médico interno e agora sou cirurgião residente. Não sei bem as informações que a junta exige, mas sou solteiro, com 26 anos de idade e membro da Igreja Batista Broadway. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 11 anos e meu pai, também médico, morreu há 2 anos atrás. Somos 2 filhos, minha irmã Ruth Lynn, que está para se casar, e eu. Confesso que não sou bom orador e nem possuo dons de magistério. Porém, julgo que Deus pode servir-se do meu preparo médico. Humildemente, ofereço meus préstimos como missionário médico à Junta de Missões Estrangeiras. Nas minhas orações, meus pensamentos focalizam a África, mas irei para onde houver necessidade de um médico.
Ao reler a carta em que procurava dar o último passo na realização de seu propósito, Dr. Bill Wallace sentiu que não expressava tudo, mas, como era da natureza retraída, resolveu parar ali. Vagarosamente, selando o envelope, levantou-se da mesa da enfermeira de plantão, meteu o estetoscópio no bolso do paletó branco e, aos poucos passos, colocou a carta no correio. Uma janela no fim do corredor revelava o amanhecer de um novo dia. A depressão financeira dos anos de 1928 a 1933 deixou a Junta de Missões Estrangeiras em condições apertadas. Mas o novo secretário executivo, Dr. Carlos Madri, esperava conduzir as igrejas batistas a uma nova visão de missões. Foi o Dr. Madri quem recebeu a carta do Dr. Bendoe e do Mr. Wallace nos finais de 1934. As duas cartas simbolizavam a esperança que coloriu seus sonhos. Uma carta que veio da China expôs a necessidade. Uma que veio de Knoxville apresentou os meios de satisfazê-la. O homem e a necessidade foram o resultado de uma coincidência ou de um propósito. É assim que Deus age. Na sua imaginação, Dr. Madri já apresentava um ao outro. Dr. Wallace, desejo apresentar-lhe Dr. Bentley. O senhor é a resposta às orações dele. Precisava, contudo, investigar as credenciais do candidato, pois a junta não podia arriscar-se a nomear alguém inexperiente ou a quem faltasse o devido caráter cristão e a necessária consagração. As respostas às suas cartas de indagações fizeram ótimas referências ao jovem médico. Dr. Madri, satisfeito com as informações que recebera, escreveu para o Dr. Bendoe na China. Temos quase certeza de que já se encontrou o cirurgião para o hospital que dirige. É um jovem chamado Guilherme Wallace, do Hospital Geral de Knoxville. Está bem preparado e parece de caráter exemplar. Mas Deus preparava uma prova sutil para o médico moço. Quando o Dr. Petrus, um dos médicos mais conhecidos na cidade e amicíssimo de seu pai, mandou-lhe um recado para aparecer em seu consultório, Bill Wallace ficou eletrizado. Atendeu o convite e, ao chegar lá, o eminente médico estendeu-lhe a mão dizendo: Guilherme, você está ganhando nome no hospital. Tenho grande satisfação em tê-lo recomendado. Os amigos de seu pai chamavam-no de Guilherme, mas os amigos dele apelidaram-no de Bill. Dr. Petrus, aprendi muito como cirurgião residente, mas tenho sede de adquirir maiores conhecimentos. Boa atitude, Guilherme. Apesar das prementes ocupações da carreira que abraçou, nunca deixe de estudar. Resolva praticar somente a medicina excelente durante toda a sua vida. Não esteja nunca satisfeito com o fácil ou com o inferior. Bill Wallace iria lembrar-se deste conselho durante a vida inteira, aplicando-o à sua profissão. Dr. Petrus continuou. Guilherme, depois de muito estudo e observação, resolvi oferecer-lhe o lugar de médico associado no meu consultório e, com a experiência ganha, depois seremos sócio no mesmo pé da igualdade. Bill ficou pasmo com o convite para trabalhar lado a lado com o médico mais famoso da cidade. Receberia um ordenado substancioso, o prestígio seria incalculável e as oportunidades de fazer guerra às doenças e à morte seriam ilimitadas. Tentação das mais sutis, a obediência à chamada divina. Depois de alguns dias, entregou-se à oração para saber qual a vontade de Deus para ele. Devia, Dr. Petrus, a consideração de ponderar bem sobre o convite feito. Dinheiro não lhe interessava. Um colega disse dele: Bill
seria considerado esquisito para os materialistas. Denominá-lo-iam excêntrico ou visionário, pois quando os clientes perguntavam o preço da consulta, ele muitas vezes respondia: "Não é nada." Era todo caridoso, uma espécie de místico, andando nas nuvens procurando as estrelas como se fossem seres terrestres, gastando seu tempo a calcular centavos e cruzeiros, andando e trajando-se muito abaixo do nível em que vivia e convivia. Fama não almejava, pois serviria de embaraço a uma personalidade retraída. Por que então o convite do Dr. Petris era uma tentação tão forte? Porque lhe abriria a porta para aprender mais, aperfeiçoar-se, explorar as fronteiras da ciência médica. No campo missionário, seria mais difícil adiantar-se no conhecimento. Já vivia sob as ordens divinas durante anos e não iria abandoná-las agora. Deus o chamou e o preparou para uma vida inteiramente diferente. Agradeceu ao Dr. Petris e tentou explicar-lhe o motivo que o levaria a decidir-se pelo campo missionário. Na volta para casa, lembrava-se da última carta que recebera do Dr. Bentley. Eu importunava a junta para nos enviar um cirurgião moço. Parece-me que o irmão é justamente o indicado para esta tarefa. Oro e espero que assim seja. O pastor do irmão o recomenda sem reserva. Se for o escolhido de Deus, peço encarecidamente que venha logo. O tempo está abreviado. Temos que dar a nossa contribuição enquanto é dia. Poderia levar horas a informar-lhe a situação aqui. Sinceramente, acredito que o irmão ficaria empolgado com as possibilidades, mas o tempo que disponho para cartas é limitadíssimo e não ocuparei o seu. É uma oportunidade sem igual para alguém inflamado com o desejo de glorificar a Deus. Espero nele que o irmão seja o homem para esta obra. Bill também sussurrava uma oração no íntimo para que fosse ele o homem.